Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando com o nosso Estúdio Câmara. Hoje, quarta-feira, dia 3 de dezembro, o Estúdio Câmara traz um tema que sempre retoma com força quando as temperaturas sobem. É isso mesmo, a corrida para emagrecer antes do verão. Pesquisas nacionais mostram isso claramente, porque o IBGE, gente, apontou que mais de 60% dos adultos brasileiros tentam perder peso ao menos uma vez por ano. E é agora, né? Nessa época. E a Sociedade Brasileira de Endocrinologia revela que a procura por métodos rápidos cresce até 40% entre outubro e dezembro. Já a pesquisa Vigitel, do Ministério da Saúde, mostra que mais de 20% dos brasileiros recorrem a dietas restritivas sem acompanhamento, aumentando riscos metabólicos e emocionais. E diante desse cenário, a pergunta que muita gente faz nessa época é: quero emagrecer para o verão, mas ainda dá tempo? E mais que isso, dá para conseguir resultados reais com saúde sem cair em armadilhas das soluções milagrosas? Você tem essa dúvida também? Porque eu tenho. Então, manda sua mensagem pra gente, o WhatsApp já está aberto para você. Nós já estamos aqui com a nossa convidada, daqui a pouquinho a gente apresenta ela, porque olha, tem muito para ser dito hoje, porque hoje é dia 3, pensa bem, verão vem aí, acho que dia 22, né? Dá tempo? Dá tempo para emagrecer com saúde? Vamos descobrir. 19978293776 é o nosso WhatsApp, nossa produção está já com o WhatsApp aberto para receber as suas perguntas, de repente seu depoimento, e daqui a pouquinho a Nutri responde para você, tá bom? Agora a gente vai com algumas informações para atualizar aí o nosso dia de quarta-feira. A Câmara Municipal de Campinas vota na reunião ordinária que acontece hoje, às 6 da tarde, no plenário, 2 projetos que se destacam na pauta. O primeiro é o projeto de lei 156 de 2025, da vereadora Débora Palermo, que proíbe o uso de motores de sucção em piscinas de uso coletivo e exige dispositivos de segurança para evitar acidentes. A proposta surgiu após casos graves registrados no país, inclusive a morte de uma menina de 9 anos aqui em Campinas no final de 2024. O segundo destaque é o projeto de lei 166 de 2025 do vereador Dr. Ianco, que cria um programa para fornecer aparelhos digitais de pulso para medir pressão e hipertensos de baixa renda nos centros de saúde. Essa medida busca ampliar o controle da pressão arterial e reduzir riscos relacionados à hipertensão. A reunião ordinária acontece hoje, a partir das 6 da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas, pelo YouTube, né, da emissora. E você também pode conferir presencialmente no plenário da Câmara. Você é convidado especial. Mais uma informação chegando, olha só, hoje, quarta-feira, atenção, hein? Às 10 da manhã, a Unicamp realiza um simulado de evento severo que marca o início oficial da operação do novo radar meteorológico de Campinas. Durante o exercício, então às 10 da manhã, moradores das áreas de risco aqui da região metropolitana de Campinas vão receber um alerta no celular como teste. Então, vale a pena a gente reforçar, tá? É somente um teste, você pode receber o alerta, então o celular vai disparar e não tem como você parar isso, e aí vai... Quando você estiver junto com pessoas, isso vai causar aí um desespero. Mas lembrando, calma, é somente um teste para esse evento que reúne Defesa Civil Estadual e Municipal, CDHU, a Gencamp e autoridades também da região para apresentar as capacidades do radar e treinar as equipes também para o período de chuvas, né? Esse radar foi instalado no CEPAGRE, esse equipamento tem alcance de 100 quilômetros, uma tecnologia de dupla polarização e varredura a cada 10 minutos, permitindo monitoramento contínuo e alertas precisos sobre tempestades, granizo e vendaval, né? Então, os dados serão integrados ao Sistema Estadual de Emergência, fortalecendo a prevenção e a resposta de eventos climáticos extremos em toda a região metropolitana de Campinas. Lembrando, então, que o alerta enviado aos celulares será apenas um teste e acontece hoje a partir das 10 da manhã. Combinado? Fica tranquilo. Previsão do tempo para hoje, vamos ver como é que fica o nosso tempo aqui em Campinas. Algumas nuvens, chove rápido durante a tarde, possibilidade de chuva também, gente, à noite, né? E a temperatura mínima de 20 graus, máxima de 27, vamos ver, né? Se não vai explodir à tarde, porque, olha, tá fazendo calor, né? Então, hidratação e bora para nossa quarta-feira, porque o verão vem chegando e com ele redes sociais mostram resultados rápidos,
os produtos milagrosos reaparecem e a comparação com outros corpos aumenta, né? E aí, com isso, aumenta a pressão. Mas o emagrecimento rápido, gente, além de difícil de manter, pode trazer riscos importantes para a saúde física e emocional também. Por isso, chegou a hora da gente entender e aprender como equilibrar corpo, mente e expectativas, né? Nesse período que mexe tanto com a autoestima e com a nossa ansiedade. E para ajudar a gente com essa conversa franca e necessária, eu recebo hoje aqui no estúdio a nutricionista Ana Carolina Rosa. Vai nos ensinar tudo sobre esse emagrecimento, preparação para o verão. Seja bem-vinda, bom dia, Nutri. Bom dia, Rúbia, muito obrigada pelo convite. E vamos lá conversar esse assunto que está em alta agora, né? Super em alta, a pressão estética, influência das redes sociais, isso pode ser um fator determinante para que tantas pessoas busquem assim esse emagrecimento rápido demais, principalmente quando a gente chega em dezembro. Com certeza. Hoje a gente vê ali o que o outro quer mostrar, né? Então, se você vai tirar uma foto, você vai tirar no seu melhor ângulo, né? Na melhor luz. Ninguém vai colocar uma foto ali que não esteja se aparentando muito bem. Então, a gente tem que lembrar que se você faz isso, o outro também faz. Então, não adianta você olhar ali no espelho, olhar para todos os seus defeitos e se comparar com uma foto, que de repente teve até uma edição ali e você não sabe. Então, sim, a pressão das redes sociais acaba gerando essa comparação e aumenta essa questão de cobrança para ter um resultado rápido, que nem sempre é feito ali de forma saudável, né? Excelente, né? E do ponto de vista nutricional e comportamental, né? Quais são os impactos de começar um processo de emagrecimento movido pela urgência, que é o que a gente vê, e não pela saúde, né? Quais são os impactos disso? Sim, então, sempre vem por meio de uma restrição, porque se você quer algo rápido, você precisa de algo restrito para conseguir. E o pior cenário ali seria para a parte psicológica mesmo, Sim. né? Porque vai afetar. Você tá ali, você tá acostumada, de repente, com uma vida mais sedentária, faz pouca atividade física, não priorizou a atividade física o ano inteiro, né? Come o que tem na hora que tem, não se organiza, e aí vai ali no iFood, come um lanche ali, enfim, várias vezes na semana, muito consumo de açúcar, de fritura, coisas que todo mundo sabe, né, que faz mal. Hoje em dia a gente tem bastante informação, então o básico todo mundo conhece, e aí do nada você olha ali e fala, não vou comer mais nada, e começa a viver de salada. Então você está consumindo muita caloria e do nada tem aquela baixa. Claro que seu corpo vai estranhar, né? E aí, o seu metabolismo, ele vai desacelerar, né? Porque ele tá acostumado com muita caloria, de repente você tá dando pouca caloria. Então, o corpo entende, opa, peraí, eu tenho que economizar, eu não posso ficar gastando energia, né? E muitas vezes você entra ali numa trava metabólica mesmo, né? Porque o corpo segura tudo que você consome, né? Começa a segurar e você não tem aquele emagrecimento que você deseja. Então, é um problema, né? O psicológico fica afetado, porque tá faltando caloria, tá faltando energia, né? Tá faltando nutriente, não passa de uma dieta ruim para uma dieta saudável, cheia de frutas, verduras, legumes, nutrientes. Não, passa por uma restrição extrema. Então, vai afetar, vai ficar difícil de levar a longo prazo. Você pode até ter um resultado ali nos primeiros dias, mas depois a tendência é engordar o dobro, né? Olha isso. Então não vale a pena fazer dessa forma. Muito bem, olha a dica da Nutri, hein? As imagens perfeitas, gente, que circulam aí o tempo todo, né? Criam essa sensação de urgência que nem sempre é realista. E muitas vezes esse início apressado coloca o processo inteirinho a perder, né? Quando a gente fala isso, Ana Carolina, em fazer isso com saúde, né? Fazer a dieta ou então esse processo de emagrecimento com saúde. Qual que é o ritmo realmente seguro de um emagrecimento para a gente evitar a perda de massa magra, prejuízos metabólicos, porque tem aí um processo, e quem fala, todo mundo sabe que é fazer dieta, gente, não é fácil não, né? E aí, como a Nutri falou, às vezes a gente para do dia para a noite e a gente muda a nossa alimentação. Esse negócio da trava metabólica lá, que trava o organismo,
Caramba, isso é muito importante. Por quê? Porque você não vai conseguir os resultados. E tudo nessa vida tem o tempo correto. Então, qual que é o tempo necessário para a gente poder fazer o nosso corpo entender que nós estamos iniciando um processo de emagrecimento? Eu sempre falo que nesse primeiro momento dessa mudança, então, eu como ali lanche 3 vezes na semana, como doce todos os dias, costumo beber muito refrigerante, faço fritura ali na minha casa todos os dias. Então, você quer mudar, você fala, não, né, agora eu quero começar a ter resultado e eu sei que eu preciso parar de consumir esses alimentos. Então, a gente tem que primeiro entender que esses alimentos são muito calóricos, extremamente calóricos. Então, não é nenhuma questão de volume, às vezes você come pouco, mas come tão mal que vem muita caloria. E aí, quando a gente pensa, então, nesse ritmo ideal, nessa mudança, então a gente tem que pensar primeiro em qualidade, né? Você não tem que comer super pouquinho, mas eu janto lanche e pizza todo dia, começa a jantar comida. Precisa comer pouco? Precisa tirar arroz e feijão? De jeito nenhum. Se a gente compara caloria de uma pizza com caloria de arroz e feijão, assim, é muito menos calórico e mais nutritivo. Então já é uma troca positiva, sem passar fome, né, sem causar prejuízos psicológicos. Né? Eu como doce todo dia. Então começa a trocar essa sua sobremesa por uma fruta. Um volume legal, até maior, pouquíssima caloria, mais nutriente. Né? Então, essas trocas, começar trocando o que você sabe, porque você sabe sim, né, que não é legal consumir, por alimentos mais nutritivos e menos calóricos, já está ideal para começar. E o que muita gente não sabe, Rúbia, é que essa troca ali do básico, do arroz com feijão, né? De repente eu como pão com manteiga, eu começo a comer pão com ovo. Só de você trocar, você tem resultado já. Tem pacientes, né? Isso, assim, é algo que eu vivo na prática. Quero colocar comida de verdade, já perde 2, 3 quilos ali em menos de um mês. Uau. Então, já é um resultado muito bom que você vai conseguir manter. De você olhar para aquela alimentação e falar, não, eu consigo manter isso pro resto da minha vida. E não, eu vou sofrer aqui até eu ir pra praia e depois eu volto a comer tudo errado de novo. Né? Que daí compensa, não compensa, né? Vai passando por aquele efeito sanfona e vai ficando cada vez mais difícil. Agora, se você começa assim, né, melhora a sua alimentação, de repente depois, vamos diminuir um pouquinho das quantidades, né, passo a passo, a chance de dar certo é muito maior. É muito bom ouvir isso, né, porque o verão ele aumenta tanto, mas tanto a procura por emagrecimento, e aí eu faço uma pergunta, isso é apenas sobre roupa mais curta, né, sobre colocar um biquíni de repente, ou seria algo mais profundo, né, no comportamento alimentar ou no estilo de vida que você está levando? Então analisa, né, porque só em dezembro que a gente busca o emagrecimento, e aí, claro, emagrecimento rápido, porque você vai tirar férias, aí você vai querer colocar uns shorts, né, um cropped e tal, tem uma gordurinha, outra ali, outra aqui, outra ali, e tá te incomodando, mas você só viu isso em dezembro. Então, a gente precisa, de repente, organizar a nossa mente e, agora em dezembro, entrar nesse processo de emagrecimento sem pensar no verão, neste verão. De repente, pensa lá no verão, né, que vem, porque aí você vai aos poucos, vai se adaptando. E são tantos métodos, né, divulgados por influenciadores, né, e então, assim, a gente precisa se atentar, porque esses emagrecimentos rápidos que têm sido registrados, principalmente nessa época do ano, pode colocar a nossa saúde em risco, né, Nutri? Qual que é a sua avaliação dessa secagem rápida que está todo mundo fazendo aí, perda de massa magra, e a gente sabe que o nosso músculo, né, é a nossa força, a gente precisa dele. E aí, com esse emagrecimento tão rápido, a gente perde a massa magra. Isso, consequentemente, vai afetar a nossa saúde. Isso é muito importante, Rúbia, porque se você perde ali no mês, vamos colocar 10 quilos, você com certeza perdeu massa magra. Sim. Não dá para perder 10 quilos de gordura em pouco tempo, em um mês, não tem como, tá? É impossível. Então, com certeza você perdeu muita água e muito músculo. E como a Rúbia falou, o músculo é a nossa força. E tem outras funções também que
pouco se fala da função endócrina, Sim. né, do músculo, que diz respeito à regulação de hormônio. Então, o músculo também é responsável por regular nossos hormônios. Né? A gente até estava conversando aqui um pouquinho antes Sim, sobre menopausa. isso. Mulheres na menopausa, por exemplo, elas sentem menos colaterais, né, dessa fase de vida, se elas têm mais músculo. Olha né? isso. Então, sem contar da questão de que lá na frente, ser um idoso ativo, por exemplo, vai depender do músculo. Exato. Então, não é só estética sobre aquele corpo ali mais definido, mais durinho, que é importante também até para nossa saúde psicológica, né? Eu falo que estética não é frescura, né? É uma questão psicológica também, a gente se sentir bem, olhar no espelho e se sentir bem, mas tem toda essa parte de suporte para os ossos, regulação hormonal. O músculo é extremamente importante e extremamente difícil de ganhar, né? Quem tá tentando aí sabe que é difícil. Então você vai lá, você treina, mas aí você entra ali nesse desespero de dezembro, que talvez venha muito de você não ter feito, não cumpriu as suas metas o ano inteiro, e aí quer cumprir do nada. E acaba colocando em jogo a sua saúde muscular, né? E vai gerar um emagrecimento a curto prazo, né? Como eu disse antes, que você não vai conseguir manter. E pior, vai piorar sim a composição hormonal por conta dessa perda de massa muscular. Aumenta muitas vezes a flacidez, né? Se você é uma pessoa que faz atividade física, você provavelmente não vai conseguir fazer da mesma forma, né? Vai piorar ali vários fatores e, no fim das contas, não vai ter o resultado que você quer. E é até engraçado, porque as pessoas que geralmente já passaram por isso, né? Em dezembro passado, estão buscando de novo. E foi bem o que você falou. Não é melhor pensar ali a longo prazo, fazer diferente esse ano e pensar no verão do ano que vem? Né? Porque já que vai começar, então começa de uma vez, começa. Exato. Só que continua, começa não pensando nesse verão. Então vamos fazer assim, ó, vamos fazer um combinado? A gente começa a nossa dieta agora e tá tudo bem se sobrar uma gordurinha aqui, outra ali no biquíni, tá tudo certo. Mas no próximo verão não vai ter gordura nenhuma, né? Então, que bom seria se a gente conseguisse virar essa chave e pensar assim, né? Mas infelizmente, eu acho que faz parte, né? A gente vive na correria do dia a dia, faz parte sim, aqui sem julgamento, tá tudo bem, né? Se você não conseguiu, mas que legal que a gente pode mudar, virar essa chavinha e aprender a se alimentar de forma correta. E quando eu falo da alimentação de forma correta, eu acho interessante, eu acompanho o seu trabalho, Ana Carolina, e é importante a gente salientar que às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer dieta. Eu, há muito tempo, pensei assim também. Mas, gente, às vezes não precisa tanto dinheiro como a gente pensa. A gente pode substituir. A Ana Carolina ensina como é que a gente faz isso de uma maneira tão assertiva, né? Porque você não vai comer o pão com manteiga, mas come o pão com ovo. E tá tudo bem. E olha só como você economiza, ao invés de comer 2 pães, come um só. Já tá economizando aí, não é? Exatamente. É muito mais uma falta de prioridade, uma vontade de dar uma desculpa ali do que realmente gastar mais com alimentação. Primeiro, se você faz uma alimentação balanceada, você tem um controle maior do que você vai gastar no mercado. Você já sabe mais ou menos ali, vou comer tantas frutas por dia, meu café da manhã é X, meu almoço é X. De repente, come menos em restaurante, que a gente sabe que também as coisas estão cada vez mais caras. Então, às vezes, um dia ali no restaurante, você compra alimentação para uma semana inteira. E compra. Não compra, até mais. Compra até mais, verdade. E é o básico que funciona. Que nem a Rubê falou, ela acompanha meu trabalho, né? Eu trabalho muito também com essa parte estética. Eu sou atleta de fisiculturismo, então nessa parte de perder gordura, né? Manter a massa muscular, a gente estuda muito, né? A gente pratica muito, eu pratico isso no meu dia a dia. E sempre foi com o básico. Então, não é uma coisa que eu só falo para as pessoas fazerem, mas eu também faço. A minha alimentação ela é baseada no pão com ovo, arroz com feijão e frango, né, salada, legumes, fruta, pouca suplementação. Não é uma coisa que eu gasto muito, que eu indico muito. Então, no fim das contas, não sai caro. Hoje a gente sabe, sim, que o básico já tá caro, né? A gente tá numa fase, realmente tá tudo mais caro, mas não quer dizer que você lá comprar coisas que também não são saudáveis, você vai gastar menos. Você comer sem controle, com certeza você vai gastar mais. Você não se organizar e ter que comprar alguma coisa na correria, chamar um iFood, né? Você com certeza vai gastar muito mais. Então,
é uma desculpa, e eu sei também que às vezes é um excesso de informação que a gente tem hoje, né? Sim, é muita coisa, daí você fica meio confuso, e é por isso que a gente precisa de um apoio profissional, Sim, né? sim. Pra gente poder nos orientar. E você sabe que essa questão da dieta, acho interessante que eu tô nessa de dietinha aí já tem um legal. tempo, até por conta da menopausa, endocrinologista e tal, então eu tô seguindo tudo que foi me orientado. Estou reaprendendo, porque esse negócio é assim, ó, comigo acontece, com você também acontece, e tá tudo bem, a gente precisa só tentar manter a constância, né? E se não conseguiu hoje, amanhã você consegue. Exato. Não desista, tá? E eu tô nessa, não vou desistir nunca, não vou perder pra menopausa, mas não mesmo. E aí o que acontece? Tenho ali uma indicação, né, para uma dieta, e o que aconteceu? Eu falei assim, eu preciso me organizar. Gente, a organização é o segredo. Tira uma parte do seu domingo, no meu caso, tiro a parte do domingo e vou para a cozinha. E aí você começa a cozinhar os legumes, e você começa a preparar seu franguinho, e aí você coloca nas marmitas. Gente, é maravilhoso, porque você faz até para quarta. Aí depois quarta você muda, coloca outros legumes e tal, monta ali a sua embalagenzinha de frutas. Mas é importante a gente salientar que fruta não é ficar comer 3 bananas, 4 bananas por dia. E você sabe que a gente se apega muito na facilidade, e aí a gente pensa que, vou comer fruta, beleza, vou comer banana, porque é rápido, né? E eu pego lá, descasco a banana. Não é assim, tô aprendendo, né? Não é desse jeito, né? O ideal é a gente ter uma variedade de frutas, não precisa ser a fruta mais difícil, mais exótica ali, não, mas tentar ir variando. Realmente, a banana ela é muito prática, então às vezes as pessoas, 3 porções de frutas, 3 bananas. 3 bananas, a gente vai logo nessa, né? Sim, mas o ideal é fazer essa variação mesmo, né? A maioria das frutas tem baixa caloria, mas tem umas assim que é essencial, já deixa a dica, Sim, né? Eu sempre falo para os pacientes 3 M's: mamão, melão e melancia. Uau, olha aí! Gente, dá para comer assim, ó, à vontade mesmo. Ninguém vai engordar comendo isso, né? Tem pouca caloria, até pro pessoal que às vezes, mas às vezes eu preciso beliscar uma coisinha, né? Você pega um pacotinho de amendoim, sabe? Sim. Aquele pequenininho. Tem 1000 calorias o negócio daquele. É assim, é quase o que você tem que comer no dia inteiro. Gente. Você vai pegar 100 gramas de mamão, tem 30 calorias. Você come um melão inteiro, não vai engordar. Então, é uma coisa que eu faço, né? Às vezes eu quero dar uma beliscadinha, sempre tenho ali um melão picadinho na geladeira, às vezes uma melancia, né? E faço assim, igual você também. Pega um dia da semana pra organizar, porque se você não deixa organizar, não vai. A vida de... Hoje eu falo para os pacientes, todo mundo tá na correria, não é só você. Então, todo mundo tem que parar, organizar, porque senão a gente vai comer o que tem. Isso. Ou fica o dia inteiro sem comer e fala, nossa, eu tenho muita vontade de doce. Eu sempre escuto isso, né? O doce é uma coisa que pega. E aí você vai analisar a rotina daquela pessoa. Então, sai atrasado pro trabalho, às vezes nem faz um café da manhã, belisca qualquer coisinha. E aí, às vezes, para pra almoçar e fica a tarde toda trabalhando e não come mais nada. E aí chega à noite, que é o quê? Um doce. Super. Mas isso também é fisiológico. É o seu corpo pedindo o quê? Energia. Tá? Você trabalhou, tava ali na sua correria. E o que é energia, gente? É caloria. E não tem caloria mais rápida do que o açúcar. Então, é um sinal que o corpo dá. O seu corpo não vai falar pra você, preciso de energia, porque você não vai entender. Ele vai entender assim, né? Olha, vontade de um docinho, né? Então, é muito mais uma desorganização do que um problema. Meu problema é doce. Talvez não seja doce o seu problema, e sim essa falta de organização na sua alimentação, mais nutrientes, não ficar aí passando fome é importante, né? Não é o caminho passar fome, sim você ter uma alimentação ali que realmente vai te fornecer os nutrientes, para o seu corpo não ficar pedindo, né, energia rápida e você começar a se encher ali de açúcar, que é muito, realmente, uma das coisas ali que a gente tem que cortar. Então, o pessoal que, eu vou cortar arroz e feijão, vou cortar pão, mas o açúcar mesmo, que é diferente, tá, gente? O açúcar ali que vem do arroz e feijão, cheio de nutriente, né? A gente sabe que o carboidrato, né, tá entrando só um pouquinho ali, por favor, nessa parte, né? O pessoal fala, mas é tudo carboidrato, não é? Sim, mas é diferente. O carboidrato da fruta, do arroz, do feijão, de uma batata, eles vêm com nutrientes, né? Vem com fibra, né? Ou mais ou menos, dependendo ali da fonte. E geralmente a gente não come só um arroz, a gente coloca uma proteína, a gente coloca uma salada, né? Então, quando ele for virar açúcar no sangue, esse processo vai ser lento.
e aí os seus hormônios, né, principalmente a insulina, que vai pegar esse açúcar e levar para onde ela tem que ir, né, que tem função também no corpo, principalmente da energia cerebral, vai ser feito de uma forma gradual, não vai ter um pico, né? O problema são os picos. Agora, se você come ali uma barra de chocolate, o pico é gigante. E aí seus hormônios não dão conta de fazer esse processo e o açúcar vai ficando alto no sangue. Olha aí. E aí o que o seu corpo faz? Porque o açúcar alto no sangue realmente é um problema. Ele vai pegar esse açúcar e vai transformar em gordura, porque ele prefere a gordura do que o açúcar. Interessante, olha aí. Só que chega uma hora que ele não dá mais conta. E aí esse açúcar fica alto no sangue, que é o quê? Diabetes. Eu tava falando isso no Instagram ontem. Nossa, mas eu tô com diabetes, justo eu. Sim. Justo você que não se cuidou, não foi fazer uma atividade física, Exato. ficou comendo muito doce. Então as pessoas se surpreendem às vezes com a doença, mas muito por conta do estilo de vida, muito mais do que a genética, isso a ciência já mostra, né? Então precisa realmente se organizar, pensar no básico, né? Evitar o que todo mundo sabe que tem que evitar, né? Principalmente açúcar, frituras, embutidos, né, industrializados no geral, e buscar uma alimentação mais natural, né? É interessante quando a Nutri fala assim que é evitar o que todo mundo sabe, né, que deve evitar, e a gente sabe. Sabe, né? E como a gente sabe, mas como a gente faz errado, como é gostoso, né? Você vai numa churrascaria, tá lá, nossa, traz a mais gordurosa, né, aquela gordurinha assim, maravilhosa. De vez em quando pode ser que tudo bem, né? Mas a gente precisa tomar cuidado com isso, porque tem a questão da gordura no fígado também, que é um problema muito sério e que às vezes a gente nem sabe que tem, porque é algo bem silencioso, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Se você tá com a circunferência abdominal já avantajada, você imagina por fora aqui mostrando, você imagina como é que tá por dentro, né? Então a gente precisa se atentar nisso. E quando a gente fala da saúde, né? Quais são, assim, os sinais físicos que a gente pode detectar que impactam essa pessoa que está fazendo essa dieta restritiva rápida, né? O que acontece? Tontura, fadiga, queda de cabelo, o nosso corpo reage a essa dieta rápida e restritiva demais? Com certeza, tá? Então, o primeiro sinal, assim, é essa fadiga mesmo, né? Essa falta de energia, e principalmente até para pensar, você fica até um pouco mais lento, né? Não é legal. Se a pessoa faz atividade física, ela vai perceber que tá ruim, tá difícil, né? Se faz uma musculação, por exemplo, as cargas caem. Irritabilidade é muito comum, né? Então a pessoa tá lá fazendo a dieta dela e ela começa a tratar todo mundo mal, ela fica com o pavio curto, né? Porque ela tá passando fome. E aí, a longo prazo, né? Quem consegue manter, tá? Porque a maioria das pessoas não conseguem manter. Hoje tem os medicamentos que é até um outro ponto ali, que muita gente toma sem indicação, sem prescrição médica, medicamentos para obesidade, que às vezes a pessoa ela não tá obesa, ela tá tomando, e aí ela consegue ficar por restrição por mais tempo. E aí começa a queda de cabelo, né, queda hormonal, baixa de libido, baixa de vontade mesmo. Muitos casos de anemia. Seríssimo. Parte gastrointestinal fica muito prejudicada, podendo ter casos aí tanto de diarreia quanto de intestino mais preso, principalmente mais preso, né? Não come a quantidade correta de fibras, né? E às vezes fica ali realmente a longo prazo, usando medicamentos que são muito novos, que não tem estudos a longo prazo, porque acabaram de surgir, né? Que, né, não sou contra, mas tem indicação. A pessoa, né, é um caso de obesidade, é um caso de diabetes, é uma coisa. Agora, eu quero perder 3 quilinhos, tô tomando remédio para emagrecer. Aí não, né? Aí não. Então, acaba trazendo realmente muitos prejuízos, alteração na qualidade do sono. A gente sabe que o sono é essencial para se recuperar bem, né, para ter uma boa qualidade de vida e principalmente longevidade, né? Muitos estudos já comprovam que quem dorme bem vive mais, né? Então, isso tudo diz respeito a um pensamento a curto prazo, né? Eu quero emagrecer hoje, eu quero emagrecer para pôr um biquíni em dezembro, para usar uma roupa branca em dezembro, não é? E não eu quero emagrecer
para envelhecer bem, para envelhecer Isso. saudável. Exatamente, Então, mudar, é bem diferente. mudar mesmo o estilo de vida, né? Exatamente, A exatamente. gente precisa ter uma constância e uma disciplina que não vem do dia para a noite, né? Então você tem que fazer um Exatamente. planejamento aí na sua cabecinha, se você quer fazer isso mesmo. E muitas vezes você acaba se frustrando porque você para na metade. Uhum. Tá tudo bem, volta no começo lá e continua tudo de novo e vambora. A gente não pode desistir, porque tem esse tal de efeito sanfona. Então agora a gente Exato. fala dele, né? Porque além de prejudicar o metabolismo, né? Esses ciclos repetitivos, eles podem aumentar a compulsão alimentar, esse efeito sanfona, porque, tipo assim, hoje consegui emagrecer em 20 dias, perdi 3 quilos, uau! Poxa vida, coloquei o biquíni, tirei a foto que eu queria, porque é sempre assim, e agora eu vou voltar e vou comer de novo. Exatamente. Só um adendo do que você falou, pra mim, é uma das coisas mais importantes, eu sempre falo para os pacientes, né? Errou, retoma, Exato. né? Eu costumo falar assim, errou, faz a sonsa. Finge que não aconteceu nada, esquece e começa retoma, de novo. porque fica lá, ai meu Deus. Sofrendo, porque isso traz uma frustração, né? Exato, mais chances de você não levar pra frente, né? É isso mesmo. E respondendo a sua pergunta sobre efeito sanfona, é extremamente prejudicial, né? Porque todas as vezes, quem já passou por efeito sanfona sabe, você emagreceu, aí você engordou, e você tenta emagrecer de novo, é mais difícil, você vai ter mais dificuldade. Cada vez vai ficando mais difícil, justamente por conta dessa queda no metabolismo que vai ter durante esse processo de perda de gordura muito extremo, né? E aí vai ficar mais fácil de você engordar, e aí você realmente engorda, né? E geralmente é assim, né? Emagreceu 10 quilos, ganha 20. E é assim mesmo? É assim mesmo. Dobra? É assim mesmo. Dobra. Gente, dobra. Mas o que acontece com o nosso corpo, hein? Ele não entende, não. Falou, você não comeu? Pois agora você vai comer o dobro. É mais ou menos isso? O corpo não entende nada, gente. É importante a gente entender que a prioridade do nosso organismo não é você ficar, né, bonita de biquíni ou bonito de sunga. A prioridade é te manter viva. Então, quando a gente foi criado lá, né, nos primórdios, como que era? Tinha que caçar para comer, né, os homens das cavernas. Isso. Então o corpo ele foi feito para economizar essa energia a todo custo, né, para manter ali um nível de gordura, porque a gordura ela é reserva de energia. É isso que a gordura é. Né? O corpo entende a gordura, a gente não gosta, mas para o corpo é ótimo, né? Reserva de energia. Se você for ficar trancado numa cela sem comer, se você tem mais gordura, você vai viver mais tempo. Entende? Porque é fonte de energia. Então o corpo ele vai fazer de tudo para você acumular gordura, né? Quando eu falo você é seu pior inimigo, é mesmo. Porque o seu corpo ele vai querer te sabotar, tá? Então começa dessa parte, o corpo quer armazenar gordura. Toda a fisiologia do seu corpo foi feita para esse armazenamento de gordura. Porém, né, se a gente pensar como o ser humano vivia, não era assim. Caçava para comer. Então você tinha que fazer uma musculação para matar o bicho, um cardio para achar esse bicho. Exato. Né? Então tinha muita atividade física, depois comia, ficava um tempão em jejum, né? E aí o corpo precisava ser adaptado para isso, e mesmo assim eles viviam pouco, né? E agora a gente olha para o nosso cenário. Todo mundo trabalha em ambiente fechado, a maioria das pessoas trabalham sentadas, não levanta para quase nada. Aí vai lá e vai comer, pede um iFood que chega na porta da sua casa, né? Sedentarismo, excesso de caloria, e aí você vai acumulando gordura. Aí você faz essa restrição para emagrecer. Você não consegue manter, o seu corpo entende, né? Aquilo que eu até expliquei no começo, que você tá dando menos, ele começa a segurar mais. Ele vai reduzir esse metabolismo, que é o seu gasto calórico. Então, se você gastava 1.600 calorias para emagrecer, só que você tá fazendo uma dieta de 800 calorias, seu corpo vai falar, opa, né, preciso aprender a viver com menos. E essa mudança, ela vai acontecer. E aí você não conseguiu manter, começa a comer mais, que vai acontecer também, gente. Né? Eu que trabalho aí com nutrição há 10 anos, sei que vai acontecer. Ninguém consegue ficar numa dieta restrita por muito tempo. A hora que você voltar a comer, você vai engordar com mais facilidade por conta dessa redução no seu metabolismo, né? Dá pra gente reverter? Dá, sempre dá. O corpo, ele é muito adaptável, então ele se adapta a essa dieta mais restrita e, ao mesmo tempo, quando você começa a fazer as coisas direitinho, né, com constância, ele vai se adaptar também e dá pra consertar essa bagunça toda. Nossa, gente, efeito sanfona ninguém merece, né? Você se esforça, daí você perde aí o que você queria perder.
e daqui a pouco você vai lá e engorda o que você perdeu, e aí você ganha mais um pouquinho, né? Porque tem essa questão aí do dobro. Então, é importante a gente seguir, né, os conselhos da Nutri e se alimentar com qualidade, porque você vai lá, compra uma cenoura, né, uma abobrinha, tem os 3 M's que a Nutri acabou de passar pra gente agora, eu não vou esquecer mais, mamão, melancia e melão. Haha, vou levar pra vida isso. Porque Ai, às que vezes bom. dá aquela fomezinha também, e aquela vontade de comer doce, você vai lá e come uma fruta. Mas precisa manter a constância, porque não adianta. A gente. Eu acho que é meio que cultural, né? É porque, na verdade, o brasileiro gosta de se reunir. E toda reunião Sim. de brasileiro, gente, tem comida, é impressionante. E a comida é a comida, né? Tem carne, Sim. maionese, isso, aquilo. Então, festas de fim de ano, Nutri, como é que a gente faz para segurar a onda, né? Vamos lá, entrei numa dieta até o dia 23 de dezembro, 23, daí 24, né? Vamos comer, aí vai comer, vai beber. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão da alimentação, dessas alimentações de fim de ano, que são típicas, né? E a questão também da bebida alcoólica. Perfeito, Né? Porque perfeito. muita gente vai beber esse final de ano aí, tá fazendo dieta, tem essa discrepância, a gente precisa cuidar com isso. Sim. Bom, então a primeira coisa, Rúbia, o que o pessoal faz, né? Ai, vai ter a ceia à noite, eu vou ficar o dia inteiro sem comer. Vou comer tudo na ceia. Pra aproveitar. E, gente, se você vai juntar a fome com a vontade de comer, você não tem chance nenhuma, você já perdeu essa guerra, né? Então, fazer uma alimentação normal durante o dia, né? Então, faz um bom café da manhã, né? Tenta comer ali o lanche da tarde, um almoço legal, né? Tenta fazer uma atividade física, às vezes tá de férias, né? Tem tempo, não quero ir pra academia, vai correr, fazer uma caminhada ao ar livre, não sei. Se mexer, gastar calorias sabendo que você vai consumir mais, né? Não chegar lá morrendo de fome para não exagerar, né? Sim. Na hora que for comer, olha tudo que tem, né? Aham. O que eu gosto mesmo? Eu preciso comer tudo que tá lá? Porque às vezes as pessoas vão comendo ali na empolgação, conversando, não presta atenção ali na comida em si, né? E aí come de tudo, às vezes nem gosta. Então é Sim. muito importante a gente olhar, a gente entender, a gente escolher, não, isso aqui eu gosto muito, isso aqui a minha avó faz só no Natal, então deixa eu comer, né? É muito importante saber que a comida não vai entrar em extinção ali depois da ceia. Você não precisa comer tudo de vez. Nossa, tem 5 sobremesas que eu gosto. Um pouquinho de cada um. Um pouquinho de cada um. Ai, tô cheio, mas eu ainda gosto dessa. Leva, come no outro dia. É melhor do que ficar forçando, né? Bebida alcoólica é uma questão também, porque primeiro que caloria líquida é muito mais fácil da gente ingerir, né? E a gente esquece que o álcool tem caloria. O próprio álcool, né? Sem contar, às vezes colocam açúcar, né? Algum outro complemento. Mas o álcool, só para você ter uma noção, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de proteína tem 4 calorias. 1 grama de álcool tem 7 calorias. Não, sim, sério? Sim. Aí você pega a cerveja que tem carboidrato e álcool, né? Você tá falando de 1 grama, né? 1 grama. Aí, quanto que tem, quanto é uma long neck, por exemplo, né? Então, assim, o pessoal fala, Nutri, qual bebida vai ser melhor? Aqui você bebe menos. Todas vão ter caloria. Quanto mais álcool, mais caloria, né? Então, por exemplo, né, o pessoal fala, destilado é melhor. Às vezes é até mais calórico. Álcool, né? Exato. Então, depende muito. Vai no que você bebe menos, tenta intercalar com água, né? E ter essa consciência também, que líquido também tem caloria. Então, a gente tem que tomar cuidado. Você quer beber o refrigerante, o suco e o álcool, né? Não, peraí, né? Vai no refrigerante zero, pelo menos ali numa ocasião especial, não vejo problema, né? Não que seja saudável, mas pelo menos você tá economizando caloria naquele momento em específico, né? Não para ficar tomando aí também à vontade todo dia, mas falando aí em festas. Eu evitaria um suco mais calórico, um suco de uva, por exemplo, né? E eu prefiro um champanhe, um espumante. Então, dá preferência para o que você gosta, né? O mesmo que eu falei da comida, você olhar e decidir. Não precisa tomar de tudo, comer de tudo. Decida o que você gosta mais, né? Não vá com fome, tentar se exercitar. São as minhas principais estratégias aí para não deixar prejudicar tanto
nos resultados que você já conquistou, né? É engraçado que você falou tudo que a gente não faz. Exato, não é verdade? Fica o dia inteiro sem Falou comer, não fica? tudo que a gente não faz. Ó, tenta se exercitar, quem é que vai, né? Nada. O pessoal tá se arrumando e tal, e vamos lá, e tá todo mundo agitado. O que menos se pensa é em fazer um exercício antes, né? Que interessante, de repente dá para virar a chave, pega a dica da Nutri e faz um exercício físico antes, porque daí você calcula lá quanto que eu fiz, quantas calorias eu vou perder nesse exercício físico. Então, já sei. Aí calcula com a sua alimentação lá da ceia, e aí tá tudo bem, entre aspas, né? Aí chega lá no dia lá da ceia de Natal, né? Aquela mesa enorme, daí você pega o prato, fala, vou pegar um pouquinho de cada um, porque vou experimentar tudo. Aí tem bebida de montão, você vai beber tudo. Ah, não bebo bebida alcoólica, tudo bem, que bom que você não bebe, mas aí você vai beber um suco de uva, um suco de laranja e tal, então a gente tem que cuidar com isso. Ah, é saudável, mas tem calorias. E sem contar também que o saudável é o natural, né? Esses suco de caixinhas assim, não, né? Não vale a pena, tá? É muito, por exemplo, o pessoal troca refrigerante por suco de caixinha. Tá trocando 6 por meia dúzia. Exatamente. Não faz a menor diferença, né? Porque o problema do refrigerante não é o gás, é o açúcar. E no suco de caixinha vai ter a mesma coisa, né? Cheio de açúcar. Então, qualquer marca, qualquer tipo, se tem adição de açúcar, não vai ser legal. Não é uma coisa super, assim, é muito gostoso, faço questão de tomar. Nunca vi, né? Alguém que faça que você gosta. Faz a questão de tomar um suco de caixinha, né? Então, muita gente toma porque acha que é saudável. Sim, não é. Tem mais açúcar do que fruta ali. Né? Você fazer um suco natural é muito mais válido, mas a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, um suco de laranja natural. Você vai chupar uma laranja, você chupa uma, né? No suco, às vezes, por um copo tem 8 laranjas ali. E aí você acha que tá tomando um negócio super saudável, né? É saudável, mas... Exatamente, nem sempre o saudável é melhor para você emagrecer, né? Porque a gente... emagrecimento não é só contar calorias, né? Toda essa questão nutricional e de como o alimento vai reagir no seu corpo, né? Que nem eu expliquei do açúcar ali, do doce e da fruta, que é totalmente diferente. Então não é só contar calorias, mas contar calorias é a base para qualquer pessoa emagrecer, né? Não que você vai ter que ficar lá calculando nem nada, mas você ter uma noção básica para você saber se você está conseguindo fazer uma escolha de alimentos menos calóricos, né? Que você consegue até comer num volume maior, ou se de repente você está consumindo, que nem eu dei o exemplo, um amendoim, esses salgadinhos. Nossa, também tem uns que tem mais de 1.000 calorias. Então, você comer um salgadinho, um pacotinho de amendoim, 2.000 calorias. É o suficiente para várias pessoas, né? Principalmente mulher aí, que tem um gasto calórico menor que o homem, naturalmente. Sim. Infelizmente, né? Infelizmente. Engordar, entendeu? Com 2 alimentos num dia. Você sabe que esse negócio de amendoim aí, eu vou te falar, é uma armadilha, né? Sim. Eu tinha esses pacotinhos de amendoim na minha gaveta. Mas aí eu tive que eliminar eles de lá, né? Então, vamos lá. Agora, iogurte, né? Tipo assim, esse iogurte natural, até o que a gente faz em casa, né? Ele é um pouco mais saudável, dá pra gente equilibrar, de repente toma com whey, faz sentido? Sim. Com certeza, assim, pensando até em alimentos industrializados, iogurte é um dos meus preferidos, assim, tá nos meus top 5 aí de industrializados que ajudam muito no emagrecimento, né? Tem probiótico, ele é benéfico para o intestino, né? E a grande maioria, dependendo ali da lista de ingredientes, claro, tem pouca caloria, dá muita saciedade, né? É bem nutritivo, fonte de cálcio, então é maravilhoso. Mas tem diversas opções no mercado, né? Sim, né? Então, assim, o que não tem erro? Você escolheu que tem menos ingredientes, não tem erro, né? Mas é mais azedinho. Você pode colocar um whey, por exemplo, né, que é docinho, uma fruta docinha, eu gosto de bater com fruta congelada. Ótimo. Você pode até usar um adoçante mais saudável, que é mais natural, um xilitol, uma estévia. Ali no preparo, é melhor do que você comprar um já adoçado, entendeu? Porque você escolhe o adoçante melhor. Então, 2 ingredientes, né? Tem marca que tá escrito lá na cara, 2 ingredientes, né? Que é o leite, né? E o fermento lácteo, só. Se você quiser economizar um pouco de caloria, um desnatado, né? Pode ser o natural. Você adiciona sabor ali com fruta, whey, adoçante.
ou um desnatado, se você quiser ainda economizar mais calorias. Olha aí, Né? que bom. Que tem iogurte, um potinho tem 50 calorias. Exatamente. O negócio é que a gente tem que aprender a ler o rótulo, né? Tem. E até dou umas dicas, assim, bem rapidinhas e práticas aqui. Quanto menor esse rótulo, melhor, tá? Com certeza, né? Um pão, também gosto muito de pão, iogurte, né? Um requeijão light, um creme de ricota, um queijo cottage, né? São alimentos que ajudam muito ali no dia a dia. Então, lista de ingredientes menor. O primeiro ingrediente sempre vai ser o que tem mais, né? Então, o iogurte, o que tem que ter ali primeiro? Leite, né? Não açúcar, tem os que tem açúcar, entendeu? Um pão, né? Você tá pensando num pão com uma porcentagem integral, por exemplo, melhor. Então, a farinha integral, ela tem que vir antes da farinha branca, né? Nenhuma é 100%, mas tem os que é 60%, já é melhor. Então, dá uma olhadinha ali, bate o olho, lista menor, primeiro ingrediente ali que não seja açúcar, óleo de soja, enfim. E pode dar uma olhadinha ali em caloria para comparar com outro. Tô em dúvida dessa marca. Vê a porção, quanto que tem ali, quantos gramas? 50 gramas 10, 50 gramas 10? Qual tem um valor calórico menor? Sim. É uma dica fácil aí, né? Eu me pego fazendo isso de vez em quando. Aí vai acostumando, né? Vai acostumando. Você pega os dois produtos, coloca assim e começa a olhar, né? Gente, esses dias eu fazendo isso, eu falei, olha isso, né? É uma questão de, tipo, você não vai por amor, você vai pela dor, né? Então, uma hora você vai. Então, é melhor ir por amor, né? Do que ir pela dor. Uma hora você vai ter que ir. Por que não começar agora, não é mesmo? Vamos lá. 9h01. Vamos, temos perguntas, produção? Temos algumas perguntas, Nutri, aí a gente atende o pessoal que está em casa participando conosco. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A gente está aqui com a nutricionista esportiva Ana Carolina, ela está conversando com a gente sobre essa questão aí da dieta de fim de ano, né? As dietas de verão, mais precisamente dizendo. Será que ainda dá tempo para a gente emagrecer com saúde até a chegada do verão? Olhe lá, tome cuidado, porque não é bem assim, né? E lembrando também que tem essa opção aí desses medicamentos que chegaram para fazer uma revolução, super show, legal mesmo, mas lembrando que esse medicamento é para pessoas que têm obesidade, e que bom que isso aconteceu, que bom que eles estão disponíveis no mercado. E você tem que se atentar, como a Nutri disse, 3 quilos, bora pra dieta, né? Mas não pensa na dieta para agora, gente. Começa a dieta para o ano que vem, lá em 2026, no Natal de 2026, você curtiu o seu verão do jeito que você imaginou. Esse verão, vai de boa, chega na dieta e aí vai trilhando um caminho, tá? E um caminho que precisa ter aí uma disciplina, porque senão não dá muito certo. E se não der certo, tudo bem, levanta e continua. Como diz a Nutri, né? Faz a egípcia, a sonsa e vai embora, tá bom? 9.2, pode colocar pra gente, produção? A pergunta que nós temos aqui, vamos ver quem é que tá conosco? Helena Duarte, do Parque Via Norte. Sempre começo animada, eu também, mas depois de alguns dias perco o ritmo e volto aos velhos hábitos. Como manter a motivação para seguir a dieta durante todo o verão, Nutri? Você sabe, acontece com um monte de gente, né? Acontece, porque isso aí não é culpa sua, viu? A culpa, não é nem culpa, é o seu cérebro que foi adaptado com aquela mesma rotina, né? Com os hábitos que você sempre teve. Sim. Toda mudança é dolorosa, toda mudança, o seu próprio cérebro, você é sua maior inimiga, o seu cérebro vai te convencer a voltar àqueles mesmos hábitos. Isso acontece com todo mundo. Então, essa transição, ela é realmente muito difícil. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é estar consciente. Você vai começar hoje, vai acontecer a mesma coisa, tá? Você vai querer desistir, você vai querer retornar ao conforto, à zona de conforto, aqueles velhos hábitos, tá? Tem uma parte realmente do cérebro que, se você não suporta o desconforto, você não treina, né? A gente até fala, é o músculo mais importante, é a cabeça. Uau. Então, você vai lá, por exemplo, na academia, fazer um agachamento para treinar a sua perna, né? Quanto mais você vai lá e resiste àquele desconforto, mais forte ela fica. O cérebro é a mesma coisa. Quanto mais você resiste ao desconforto de mudar os seus hábitos, mais forte o seu cérebro vai ficar e mais resistente a esse tipo de desconforto. Então, não tem segredo, método, dica, não. Você tem que suportar o desconforto por mais tempo. É assim que você vai conseguir mudar de vez os hábitos, até que uma hora vai chegar e vai
você vai falar, não, isso aqui é meu estilo de vida. Não é mais uma mudança, uma estratégia, uma dieta. Excelente. É o normal, né? Mas Excelente. O nosso cérebro, né? A gente sempre traz psicólogas aqui, até mando um abraço e agradeço a participação de todas durante todo esse ano, né? Que a gente vai aprendendo tanto. E o nosso cérebro, ele se acostuma com coisas fáceis, né? Ele não gosta de fazer um exercício, porque ele gasta energia para poder pensar, para poder trabalhar e para poder se adaptar com novas ideias, né? Novas ações. Então, ele vai sempre falar para você, não, hoje não, agora não. Sim. E aí, você precisa... E ele não sabe distinguir o que é bom do que é ruim. Então, você precisa, opa, pera lá, cerebrinho, é por aqui. E como ele se acostuma e não sabe distinguir o que é bom e o que é ruim, você vai passar pelo desconforto hoje, amanhã, depois, mas daqui a pouquinho você vai se acostumar, porque o nosso cérebro se acostuma, a gente só precisa tirar ele da zona de conforto. Exato. É mais ou menos isso, né? Aí, 9:05, vamos lá, mais uma participação chegando pra gente. Samuel Ferreira, do Parque São Quirino. Quando começamos a mudar a alimentação, é normal o humor oscilar nos primeiros dias? Sinto irritação quando corto alguns alimentos e não sei se é esperado. Né, Nutri? É normal, e até por isso, né? Porque você tá resistindo àquele desconforto. Exatamente. Então, não necessariamente tá ali com déficit calórico, né? Que a gente estava falando antes. Não necessariamente isso vai acontecer se você colocou uma restrição calórica muito grande ou se você está fazendo uma dieta muito restrita, tá? Não dá para se basear só nesse sinal. Mas qualquer mudança, ou só de você falar assim, hoje eu queria comer um doce e não posso, hoje eu queria comer um lanche e não posso, a gente já fica irritado, né? Então é passar pelo desconforto, é normal e é a mesma coisa da outra pergunta. Sim. Resista, seja firme, seja forte, se errou, né? Tenta de novo amanhã, mas continue passando por esse desconforto, essa irritação ela vai sim melhorar, né? Depois ali, a primeira semana é sempre a pior, e se você consegue resistir um mês, olha, se você tá ali, né, mudando a alimentação da forma correta, um mês você já vai ver resultado, né, e isso vai te animar, isso vai te deixar feliz, e aí você perde um pouco aquele, não é nem que você perde, você deixa de valorizar um pouco aquele prazer em comer, né, que às vezes as pessoas têm só prazer na comida, e esse prazer na comida vai te tirar outros prazeres, né, de tá bem ali com você mesmo. E aí, se você vê o resultado, né, eu costumo falar que o resultado é viciante. Então, você viu o resultado, você pensa, opa, né, não é tão prazeroso assim comer o que eu quero, mas me olhar no espelho e ficar feliz tá sendo mais prazeroso. E aí você para de ficar irritado, você fica feliz, você fica querendo mais, né, você fica realmente viciado ali. Então, se puder, né, começou agora, tira uma foto de como você tá, né, compara daqui um mês, depois de fazer dieta, de fazer atividade física, dá a diferença, você vai olhar, você vai ficar feliz, vai falar assim, nossa, valeu a pena, né? A irritação vai embora. Aí. Então, né, a Nutri falando isso, me veio na cabeça assim, a gente gosta muito de comparar, né? A gente gosta de comparação, a gente vê uma foto de alguém, vê um Instagram lá de alguém e fala, nossa, olha, conseguiu, né? Eu não tô conseguindo e tal. Faça isso, tira uma foto sua e depois use essa foto e faça a comparação de você mesmo, né? Porque aí você vai falar, uau, né, eu consegui. E aí, como o nosso cérebro se acostuma, você vai acostumar a ver você daquele jeito. Aí você vai querer mais e mais e mais e mais, né? Esse é o grande, acho que, segredo. E o pior de tudo, a gente sabe disso. Eu sei, você sabe, todos nós sabemos. A gente só precisa virar a chave. Difícil? Mas a gente pode tentar e conseguir, tá bom? 9:08, mais uma pra gente, vamos lá. Quem é que tá conosco? Beatriz Cordeiro, do Jardim Londres. Quais sinais o corpo dá para mostrar que uma dieta de verão está passando do limite e começando a provocar riscos para a saúde, mesmo com resultados rápidos? Irritação, né? Fraqueza, dor de cabeça, essa questão do intestino, né? Porque saúde intestinal é extremamente importante, então se prendeu, se soltou demais, não é legal, né? Esses são os primeiros sinais ali, e perca de rendimento, tanto mental quanto físico, né? E você não vai conseguir levar isso a longo prazo, você vai começar a ficar com mais vontade de doce, por exemplo, que é a questão da energia rápida, né? Mais vontade de comer coisas ali diferentes. De repente, a hora que você come, você quer comer compulsivamente, que é uma das coisas, né, que a gente comentou também, porque essa restrição extrema pode
pode gerar uma compulsão alimentar ali, né? E esse processo ele vai ficar muito pesado para você, né? Se você tem alguma meta ali, você vai ficar, ai, espero que passe logo para eu poder comer normal de novo. Sendo que, na realidade, você tem que enxergar essa alimentação mais saudável como normal. Então, se você não enxerga essa dieta como algo que você faria a longo prazo, tá no caminho errado. A não ser que você esteja com acompanhamento profissional, né? Então, só até um exemplo. Sim. Às vezes, é minha paciente, Uhum. eu passo uma estratégia mais restrita ali por uma semana, por 15 dias, porque eu estou acompanhando e sei que essa pessoa dá conta. Aí é diferente, né? Agora, você só começar sem um planejamento, sem uma data, sem saber o que você vai fazer depois, né? Ah, tá, então eu quero uma dieta para eu, até a minha viagem. Você pensou no depois, né? Então é importante sempre pensar no depois, né? Porque você ter ali alguns sintomas a curtíssimo prazo é uma coisa, né? Agora, ficar levando isso a longo prazo, você vai ter outros sintomas ali piores, como anemia, queda de cabelo, né? E aí vai ficar até mais difícil essa queda de metabolismo, né? Exato. Então tem que sempre pensar a longo prazo, né? Mas geralmente esses são os sinais, os primeiros sinais. Exatamente, é saúde, né, gente? Primeiro, saúde, né? E aí você foca no seu emagrecimento. Não adianta você emagrecer sem saúde, que senão você não vai conseguir parar em pé. Isso é público e notório, né? Então a gente precisa, porque vai te dar fraqueza, e tem aquela questão também, né, da anemia, que a Nutri falou, que é bem importante a gente salientar. Nosso corpo, ele precisa se alimentar, a gente precisa nutrir ele, né? Nutrir, né? Não comer tudo. E quando a gente fala em nutrição, a gente tem aqui a Nutri respondendo pra gente o tema do programa de hoje, né? A gente consegue emagrecer com saúde até o verão, Nutri? Com toda certeza, sim, consegue emagrecer com saúde até o verão, né? A gente tem ali 20 alguma coisinha. 20 alguma coisinha. Tá, né? Faz isso, começa a evitar açúcar, evitar fritura, gordura em excesso, que são alimentos calóricos. De repente você consegue ficar sem beber álcool até lá, né? Começa a colocar proteína em todas as refeições. Assim, você tem uma dica muito boa que ajuda muito. É a proteína, porque ela dá mais saciedade, né? Vai ser uma questão hormonal mesmo, de estimular o hormônio da saciedade, né? Mais fibras também dá mais saciedade. Então, não é nem de reduzir, melhorar essa qualidade, fazer atividade física. E uma coisa que é muito simples e que dá muita diferença e pouca gente faz, é beber água. Mas é pra beber muita água, sabe? Muita água. Não sei o que você tá fazendo agora, mas para e vai beber água. Sim, muito bom. Porque, assim, você beber ali pelo menos uns 3 litros de água, no mínimo, que, assim, são pouquíssimas pessoas que fazem, você vai desinchar muito, né? E aí você também, né, tem falado muito da saúde intestinal, do que piora, mas a água, por exemplo, melhora. E isso já vai fazer essa região do abdômen desinchar, porque não é só uma questão de gordura, né? Tem essa questão de estufamento, né? O intestino que não, retenção de líquido. Então, não tem erro, é o básico, melhorar essa alimentação, né? De repente, fracionar, não ficar longos períodos sem comer, colocar proteína em todas as refeições, maior consumo de fibra, né? Então, aveia, chia, linhaça, frutas também, pelo menos 3 porções ali, né? E evitar o que a gente sabe, né? Açúcar, álcool e gordura em excesso. Excelente! Então, olha só que legal, ficamos felizes. A Nutri disse que a gente consegue sim emagrecer um pouquinho até o verão, mas para isso precisamos seguir o conselho da Nutri, né? Então, gente, cuidado. E agora, doce, pra gente encerrar, produção, já vou encerrar, eu tenho uma dúvida minha aqui. O doce de leite, conta pra mim. Eu coloquei doce de leite lá em casa, na minha geladeira, olho pra ele, ele olha pra mim, de vez em quando vou lá, pego uma colherinha e tá tudo bem. O doce de leite, ele é melhor mesmo do que o consumo, de repente, de um chocolate? Com certeza, né? Como eu disse, emagrecer não é só contar calorias, mas calorias são importantes. E doce de leite, pensando em doce, ele é o top 1 ali, menos calórico, né? E também tem uma tabelinha de ingredientes menorzinha, né? Geralmente é leite e açúcar ali,
né? Você pegar uma marca bacana também, Sim. dá aquela olhadinha no rótulo. Exato. Né? Então, uma colherzinha tem média umas 60 calorias, né? Então, é muito bacana. Teve uma época que as pessoas queriam matar a vontade de doce com a pasta de amendoim. Sim. E como a gente falou, amendoim é muito calórico. Exato. A mesma quantidade tem mais que o dobro de calorias. Nossa, então, pasta de amendoim, você imagina quanto amendoim tem lá. Exato, e nem é tão gostoso quanto o docinho de leite. Então, o segredo é moderação. Se você comer o pote todo, é lógico não, né? que vai atrapalhar. Mas essa estratégia que você usa de deixar ali, e aí, eu tô com uma vontade de um docinho vez em quando vai lá e pega uma colherinha. Pega uma colherzinha, perfeito. Uma colherzinha dá pra comer até todo dia ali, dentro de um contexto saudável, que não vai atrapalhar em nada. Nada é proibido, né? Mas a gente usa essa inteligência para escolher, né? Que nem as frutas menos calóricas, né? Deixar tudo organizado. Um docinho ali que seja menos calórico, com certeza, né? Você vai ter um emagrecimento aí mais leve, né? Mais gostoso, um processo mais gostoso, sabendo que você não tem que não comer doce nunca mais, e sim fazer umas boas escolhas e consumir com moderação. Maravilhosa nossa nutricionista esportiva, Ana Carolina, trazendo pra gente essa informação importante, que a gente consegue sim emagrecer com saúde até o início do verão, seguindo, é claro, as dicas, né, que ela deu e passou pra gente agora. Então eu quero agradecer você por compartilhar tantas informações preciosas, né? A gente fala de saúde, a gente fala de alimentação, a gente fala de nutrição, e é importante a gente entregar esse material para as pessoas que estão em casa, porque às vezes nem sempre as pessoas têm acesso a uma nutricionista, e você veio com toda a clareza, né, e com toda a sua expertise e profissionalismo trazer informações tão ricas para a gente. Somente agradecer mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Rubem. Obrigada pelo convite e é um prazer, né, estar aqui com vocês. Maravilhosa. É isso, gente. Depois de tantas informações, fica claro que não existe caminho mágico ou solução imediata quando o assunto é emagrecimento. Dietas muito restritivas, uso inadequado de medicamentos e decisões tomadas no desespero podem até prometer resultados rápidos, mas quase sempre cobram um preço alto da saúde física e também emocional. O corpo muda. O verão passa, mas as consequências das decisões ficam. Por isso, cuide do seu ritmo, respeite seus limites e lembre-se, saúde não é corrida contra o calendário, tá bom? Olha, agradecemos você que está com a gente, obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. O programa já está no YouTube lá, pode repassar para o pessoal, tá bom? Porque eu acho que é importante a gente repassar informação, informação ainda mais quando a gente fala de saúde. Amanhã, Estúdio Câmara volta a partir das 8 da manhã ao vivo, e a gente segue falando de comportamento, de emoções. Amanhã a gente aborda a função das nossas emoções. Por que sentimos o que sentimos e como cada emoção cumpre um papel essencial na nossa vida cotidiana. A gente vai tentar desmistificar a ideia de que precisamos controlar as nossas emoções e entender como a raiva, o medo, a tristeza, a alegria são mecanismos evolutivos poderosos que nos ajudam a tomar decisões, a nos proteger e também a nos conectar. Então, amanhã, Estúdio Câmara, vamos falar sobre as nossas emoções a partir das 8 da manhã, ao vivo para você. Daqui a pouquinho a Iria chega, direto da Central de Inteligência Artificial aqui da TV Câmara Campinas, atualizando, né, as nossas informações do Legislativo, de Campinas, do Estado, Brasil e Mundo. E ao meio-dia temos Câmara Notícia, com informações do Legislativo para você também. E vamos entregando, então, e agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Mais uma vez, Nutri, muito obrigada. Fique bem, cuide da sua dieta, cuide de você com carinho. E até amanhã. Tchau, tchau.